A produção leiteira de ovinos e caprinos em larga escala depende de regulamentação da atividade. Iniciativas já estão em fase final de formulação, com o acompanhamento da Câmara Setorial de Ovinos e Caprinos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 6.048/2016, de autoria do deputado federal Afonso Ram. A proposta prevê políticas públicas específicas para a ovino-caprinocultura, que podem resultar numa organização do sistema de criação, ponto fraco do setor. É uma parte nova, nós estamos trabalhando dentro da Câmara Setorial há um bom tempo e nós não tínhamos uma legislação específica sobre ovino e caprinos. Então agora estão surgindo algumas legislações, tem uma circulando no Senado, tem outra agora pela Câmara. Tá? Então isso é importantíssimo e a gente vê nisso aí o trabalho da Frente Ovino, né? Onde também está nos auxiliando, principalmente na organização dessas duas cadeias. O assunto foi debatido em reunião da Câmara Setorial de Ovino-Caprinocultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A regulamentação do setor deve refletir na produção de leite e derivados. Além do respaldo legal, instruções normativas sobre atividades de controle leiteiro e avaliação genética de animais com aptidão leiteira também estão sendo avaliadas. O nosso rebanho, como nós comentamos, é muito pequeno, nós precisamos aumentar, talvez conveniar com outros países aí que são detentores dessa genética de ovelha leiteira. Aí a gente já está estudando essa atividade. Essa ovelha, além do leite, ela também tem carne. E a carne hoje é um mercado no Brasil, principalmente o cordeiro, que tem uma grande aceitação, uma grande procura, e nós não estamos conseguindo ofertar isso a nível do Brasil. Então, dentro dessas atividades também, todas elas, as que produzem lã também, elas têm a carne, e são carnes excelentes, essa de todas essas 28 raças que nós temos aqui no Brasil. E quem comenta os principais pontos da reunião da Câmara Setorial de Caprinos e Ovino é o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Agora, um dos pontos do encontro foi a nova instrução normativa, que deve ser publicada nos próximos dias, sobre a execução do serviço de controle leiteiro. Por que essa instrução é necessária? Ela primeiramente deriva de uma revisão da Portaria 45 de 1986, que regulamenta o controle oficial do leite bovino. Então, essa revisão é muito esperada pelo setor das outras espécies leiteiras para trazer a regulamentação do controle oficial para essas espécies também. No caso da ovino-caprinocultura, tem todo o levantamento de dados, as normas técnicas compõem isso, avaliação, registro no Arquivo Zootécnico Nacional, tudo isso é importante para o setor, até mesmo para o melhoramento genético dos animais. Agora, Rafael, na reunião foi debatido o projeto de lei sobre a Política Nacional de Incentivo à Ovino-Caprinocultura. Quais os principais pontos analisados? Isso, esse é o projeto de lei número 6048 de 2016, de autoria do deputado Afonso Ram, que ele traz políticas de desenvolvimento da ovino-caprinocultura nacional. Então, ele é baseado em 3 artigos principais: objetivo, diretrizes e instrumentos, e no seu 4º artigo ele deixa a critério das entidades elaborarem planos e programas para o desenvolvimento dessas atividades. Então, a CNA participou ativamente da análise desse projeto de lei, emitiu parecer e segue agora para a Câmara, depois para a Frente Ovinos, até chegar de novo ao relator do projeto de lei e possivelmente ser aprovado hoje na Comissão de Agricultura da Câmara e posteriormente na CCJ, dando seguimento na aprovação do projeto. Rafael, outro projeto de lei então discutido na Câmara Setorial foi sobre a criação do Dia Nacional da Ovinocultura. Qual a importância para o setor? Isso, o mesmo deputado Afonso Ram propõe também o 3078 de 2015, que é um projeto de lei que estabelece o Dia Nacional da Ovinocultura. Então, ele estabelece a data 19 de janeiro, anualmente, a ser comemorada, que traz também iniciativas que o poder público lance campanhas e que enfoque a importância das atividades a nível brasileiro. Ontem também tivemos a reunião da Frente Parlamentar de Ovinos. Quais os principais assuntos tratados?
Nós tivemos como presidente da Frente Ovinos, o deputado Giovanni Cherini, onde discutimos principalmente a agenda positiva que vai ser trabalhada pelos parlamentares a nível de ovinos e caprinos no ano que vem. Realmente a pauta dos ovinos realmente estava cheia. Um livro também foi lançado sobre a carne ovina, com apoio da CNA. Vou pedir ao Rafael para continuar aqui com a gente no estúdio enquanto assistimos a reportagem. De 1990 a 2015, a produção anual de carne ovina brasileira saltou de 77 mil para 86 mil toneladas, segundo o Ministério da Agricultura. Mas a produção nacional ainda é insuficiente para atender o mercado interno, que estima um aumento de demanda de até 25% do produto. Nos próximos anos, agora as oportunidades da criação de ovinos e exemplos bem-sucedidos da atividade são os conteúdos do novo livro. O repórter André Anelli registrou o evento. O livro Carne Ovina foi escrito para identificar os desafios e oportunidades de mercado para os envolvidos com criação, industrialização e distribuição de ovinos no Brasil. Ao longo das páginas, é feita uma análise do fluxo do comércio internacional, além da demonstração de iniciativas empresariais bem-sucedidas. Na obra, a gente mostra as questões relativas à demanda mundial de carne ovina, quem são os países que atuam nisso aí, de que forma que o Brasil pode se inserir nesse mercado e aproveitar efetivamente esse rebanho de 18 milhões de cabeças e de um potencial de consumo muito grande no país e que a gente ainda tem um espaço enorme para ser ocupado. A obra teve 3 autores. Além do André Sorio, contou ainda com Wilfrido Augusto Marques e Luiz Alfredo Magalhães, responsável pela ilustração, com fotos tiradas em propriedades do Nordeste e Sul do país, regiões que se destacam na criação de ovinos. Nesse livro, especificamente, eu fotografei algumas fazendas, tem fotos minhas e eu fiz a diagramação do livro. E ajudei muito na revisão, nessa parte gráfica da história. Acompanhei a produção do livro nessa parte. O livro foi lançado no Fórum Internacional em evento da Ordem dos Advogados do Brasil, voltado para o direito do agronegócio. A obra já está sendo distribuída para lideranças do setor, com foco no aperfeiçoamento da atividade em todo o país. Eu acredito que o país, pela facilidade da criação de bovinos, acabou na parte pecuária se expandindo muito na bovinocultura. A gente tem aí mais ou menos 210 milhões de cabeças. E a ovinocultura ficou localizada no sul do Rio Grande do Sul e no Nordeste. Agora, nos últimos anos, o Centro-Oeste tem se interessado bastante pela produção de ovinos e está ampliando significativamente sua produção. Aí tu imagina se a gente conseguir encostar uma ovelha no pé de cada vaca, o que a gente tem de possibilidade de aumento de produção e, portanto, de aumento de produção de carne também no país. Motivar os brasileiros a comerem mais carne ovina, que é uma maravilha, é uma criação, uma cultura nova, ainda desconhecida de muita gente e que está em falta. O Brasil é um grande produtor, mas é um maior importador. Quer dizer, a gente tem pouca produção. E nós esperamos que com esse livro desperte a vontade de quem já tem seu pequeno rebanho, que é uma tendência histórica no Brasil, todo mundo tem um pedaço, de uma parte de ovelhas e carneiros, cordeiros, amplie essas atividades ao ponto de fornecer carne suficiente no país. Nós voltamos aqui no estúdio com o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares, que inclusive participou então como consultor na elaboração da obra. Qual a importância do livro para o setor, Rafael? O livro é uma segunda revisão também. Ele traz uma abordagem dividida em 2 partes. A primeira, trazendo todo esse mercado da carne ovina a nível mundial, a demanda dos países, principais consumidores, enfim, e a posição do Brasil nessa escala. A outra parte é o detalhamento das ações que várias entidades fazem a respeito do setor. Então, tem ações da indústria, ações das entidades representativas e a CNA é uma delas. Nós, via CNA, representado pela Comissão Nacional de Ovinos e Caprinos, escrevemos ali um capítulo que demonstra o sistema CNA como um todo e as principais ações dessa comissão em relação à atividade. Ok, eu agradeço a participação então do assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.